Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. A nossa aulinha de hoje vai ser uma blusinha do Brasil. Pessoal, esse novelo aqui é o único que tá com rótulo, que eu só vou mostrar o fio que eu vou trabalhar, mas vocês vão trabalhar com o fio da preferência de vocês, com o que vocês têm em casa. E não tem nem necessariamente que ser as cores do Brasil. Qualquer sobrinho de fio que vai ficando um pouquinho assim, ó. Sabe? Dá pra fazer cada blusinha linda. Então, é o fio da preferência de vocês, tá? Eu vou fazer com esse porque eu comprei bastante, então eu tô com bastante, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, é por isso que eu vou usar ele, tá? Eu vou trabalhar com esse fio moda. O tex dele é 295, da Barban Têxtil. Ele tem 500 metros. Esse aqui é a cor bandeira. O rendimento dele é muito bom, ele é macio, ele é gostoso para trabalhar, tá? Quer ver, ó? Ele é 85% algodão e 15% outras fibras. Ele é bem macio, viu? Ele é muito macio. Então, eu vou trabalhar com esse fio aqui, nessas cores do Brasil. Mas vocês vão trabalhar com o fio, com as cores que vocês quiser, tá? Então, eu tenho aqui o verde bandeira, o azul royal. Esse amarelo aqui, ele é o amarelo neon, que foi o único que eu encontrei aqui na minha cidade, tá? E eu tenho aqui o branco também. Pode ver que tem alguns, ó. Esses aqui é novelo novo. Eu usei bem pouquinho. Esse é novelo novo, esse é novelo novo. Mas a gente vai acabando com todos os pouquinhos que tem aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com essas cores. Pra trabalhar com esse fio aqui, eu vou usar a agulha número 2, porque nessa blusinha eu não vou trabalhar com fio duplo. Tem algumas aí que eu tô trabalhando com fio duplo, mas essa vai ser um fio sozinho, tá? Um único cabinho. Aí eu vou trabalhar com a agulha número 2. Nós vamos precisar de uma tesoura. E eu tenho aqui, ainda que eu tinha comprado para aulas anteriores, essas bandeirinhas aqui, ó. Ela é autocolante, é daquelas que a gente, tá vendo a colinha aqui, ó? A gente coloca em cima da peça, põe um paninho, passa o ferro em cima e ela gruda, tá? Mas esse aqui é opcional, tá, pessoal? O importante é a gente acabar com todas as sobrinhas que a gente tem, dá pra fazer variado, bem colorido, do jeito que vocês quiserem. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Pessoal, para essa peça ficar do jeito que a gente quer, ela dá um pouquinho de trabalho, porque a gente vai ter que separar um pedacinho de cada fio, emendar, fazer um rolinho para poder fazer o nosso crochê, tá? Mas vale a pena. Eu vou pegar cada cor, eu vou dar uma enroladinha assim na mão, ó. Alguns, ó, esse aqui eu enrolei 5 vezes e vou cortar o nosso fiozinho. Aí, tem alguns que eu vou enrolar um pouquinho mais, tá? 7 vezes, pra ficar tamanhos aleatórios, pra ficar um de cada tamanho. Aí, alguns vocês enrolam um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso vai do jeito que vocês querem a peça de vocês, tá? Então, pra começar, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Enrolar um pouquinho de cada. Aí, vai ficando assim, ó. Alguns eu enrolei mais, outros eu enrolei menos. Aí, o que a gente vai pegar? Vocês vão ver, conforme vocês querem as cores de vocês, eu vou querer sempre começar do verde, né? Aí, do verde, eu vou passar pro amarelo. Aí, vocês vão fazer o rolinho de vocês, tá? Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente quer desse jeito toda... colorida, mas poderia usar do próprio novelo, fazer um pedacinho de cada. Aí eu vou dar uma amarradinha assim, ó. E aí vocês vão colocando os fiozinhos de vocês, tá? Vai amarrando um no outro pra fazer o rolinho de vocês. Ó, eu coloquei o verde, o amarelo, o azul. E aí, depois eu vou colocar o branco. Essa parte aqui
Ela dá um pouquinho de trabalho, mas a gente coloca o marido, o filho, a mãe para ajudar, cortando, enrolando. Mas fica uma peça maravilhosa. Aí depois do azul eu vou colocar o branco. E depois do branco eu vou voltar pro verde. Aí coloca um maior, um menor, aí vocês vão fazendo do jeito que vocês querem a de vocês, tá? Ó, aí essa parte aqui, eu vou ter que fazer o meu aqui, e aí vocês vão fazer o de vocês aí. Eu vou emendar, tá vendo, ó? Eu vou emendar várias cores, e aí eu vou fazer o meu rolinho pra gente iniciar a nossa blusinha. Aí vocês vão fazer o de vocês aí, com as cores que vocês quiserem. Olha só, eu enrolei um pouco, tá? Isso eu aconselho vocês fazer, vai enrolando de pouco em pouco pra não haver desperdício de material, tá? Então, eu enrolei um pouco porque eu sei que eu vou usar mais do que isso aqui. Eu vou ter que, ao longo do processo, a gente vai ter que ir cortando mais e enrolando. Mas eu prefiro ir colocando menos e fazendo a minha peça para não desperdiçar material. Eu já fiz o nosso rolinho aqui. Aí, a cor que eu vou iniciar, pode ver aqui que eu enrolei um pouquinho mais, tá? Eu dei uma enrolada um pouquinho mais, que é a cor que a gente vai iniciar. Só para não ficar já a emenda já logo na primeira carreirinha, tá? Só para ter uma carreirinha de folga ali para ficar um pouquinho mais. Então, eu vou iniciar aqui da cor verde, amarrei daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês. Esses fiozinhos estão soltos assim, que vocês estão vendo na foto aí, isso é proposital, tá? Mas quem não gosta, é só ir arrematar os fiozinhos depois, pessoal. Cada um vai fazer a sua do jeito que quiser, tá? Aí, ó, deixa eu pegar meu novelinho aqui. Eu vou iniciar fazendo um cordão de correntinhas. Como o fio é fino, eu tô com a agulha número 2, que ela é até grossa, né? Assim, o meu ponto é grande. A gente não vai contar pontos, ela é muito fácil de fazer. A gente vai fazer um cordão de correntinhas. A gente vai iniciar, ó, fazendo um cordão de correntinhas. Nós vamos trabalhar com medidas, tá? Aí, vocês vão ver o jeito que tá aí. Se vocês quiserem maior ou menor, vai ser o jeito que vocês vão fazer de vocês. Nós vamos trabalhar aqui, ó, umas correntinhas, não coloco apertadona não, tá? Eu coloco bem frouxinha, que a agulha entra e sai com facilidade. Tô fazendo as correntinhas, podem ver que eu não estou contando, porque eu não vou contar, nós vamos trabalhar com centímetros. Eu vou fazer aqui 20 centímetros de correntinhas, tá? Aí, esse verde aqui tá um pouco maior, porque é o início da nossa blusinha. Pessoal, ó, eu tô com 20 centímetros sem esticar, tá? Essa medida aqui, a gente tira da frente da pessoa, tá? Na parte da frente, vocês vão ver lá perto do pescoço, assim, naquele ossinho que a gente tem, vocês vão ver a medida que vocês querem ali para começar. Então, vocês pegando essa medida, vocês vão fazer para uma criança, para um adulto, uma pessoa mais fortinha, mais magrinha, do jeito que vocês quiserem, tá? Então, vocês vão pegar a medida que quer começar, porque a gente vai ir abrindo o nosso trabalho, vai descendo, vai aumentando. Vocês vão ver conforme a gente vai trabalhando aqui, então, vocês vão fazer o tamanho que vocês querem. Mas essa daqui é uma medida padrão, que acho que dá para todos os tamanhos, adulto, não criança, tá? Porque vocês vão aumentando conforme vocês querem o comprimento da blusinha, que quiser que seja um top, tá? Então, eu tô começando aqui com os nossos 20 centímetros. Aí, aqui, ó, agora a gente vai fazer pontos altos em cima de todas essas correntinhas aqui. Como eu tô com 20 centímetros certinho aqui, não estiquei, eu quero preservar desse tamanho, então eu vou fazer mais 3 correntinhas para fazer o meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3. Laçou? 1, 2, 3, que tá em cima dessa quarta correntinha. Então, eu lacei e vou vir aqui em cima da quinta correntinha para fazer o meu segundo ponto alto.
E aí, vocês vão fazendo pontos altos em todas as correntinhas de vocês, tá? Aí, essa parte aqui, o início, tem gente que gosta maior, menor. Aí, vocês vão ver a frente da pessoa e ver o tanto que precisa ser feito, tá? É uma blusinha que veste vários tamanhos. Vou falar pra vocês, eu vou arriscar que essa daqui ela vai vestir do 1P até um G. Porque tem muita elasticidade, ó. É questão de forro. Eu não vou forrar, não vou mostrar forrando, nem colocando bojo, nem nada. Isso daí depois, se vocês quiserem forrar a blusinha, aí cada um faz do jeito que quer a sua, tá? Só vou mostrar a parte do crochê. Mas se quiser forrar, vai ficar bacana também. Como eu coloquei o fiozinho verde um pouco maior, ó, vou chegar na outra parte que tá em emenda com vocês. Aí, aqui já tá amarrado o nosso fiozinho branco. Pessoal, eu vou tentar deixar todas as emendas de um lado só. Porque, como vocês estão vendo aí, essa blusinha nossa, ela é mais rebelde, né? Eu quero que ela fique mais rebelde. Ó, então, esse ficou do lado aqui de trás. Eu vou tentar ver se eu consigo deixar tudo de um lado só. Mas se algum ficar desse lado aqui, a gente pode arrematar e cortar depois, tá? Ou puxar lá pra trás. Então, vai ficando assim, ó. Eu vou ver se como é carreirinha de vai e volta. Então, o lado certo da nossa blusinha vai ser esse lado dos fiozinhos aqui, ó, que eu vou deixar, tá? Estão vendo aí que eu fiz uma blusinha mais rebelde. Mas cada um vai fazer do jeito que gosta. Se não quiser, é só arrematar e cortando os fiozinhos todos, tá? Aí, eu vou seguir aqui e fazer em cima de todas as correntinhas os nossos pontos altos. Vocês olhando o meu, vocês vão ter base de mais ou menos o que dá umas 5 enroladas na mão. Aquelas que eu enrolei umas 5 vezes, dá pra fazer só uns 4 pontos, tá? Aí, quando eu enrolei um pouquinho mais, que eu enrolei umas 7 vezes, aí dá pra fazer um pouquinho mais, ó. Aí, deu pra fazer 7 pontos. Então, cada enrolada na mão, vocês vão ver o tamanho que vocês querem. Aí, o que tá ficando pro lado de cá, eu tô com a agulha mesmo, eu tô puxando pro lado de lá, tá? Aí, eu cheguei aqui no final da nossa carreira. Aí, aqui, a gente vai subir 3 correntinhas. Nós vamos virar o nosso trabalhinho, laçar e voltar no mesmo lugar e fazer um aumento aqui nesse primeiro ponto. Essa blusinha, ela vai ter aumentos no primeiro ponto e no último ponto. Ó, os fiozinhos vão ficando assim, tá? Aí, vai ficar os fiozinhos vai ficar na parte da frente, eu não vou cortar, porque o modelinho dessa daqui vai ser assim. E aí, vocês vão seguir fazendo ponto em cima de ponto. Pra quem não gosta, é só arrematar os fiozinhos, tá, pessoal? Aí, o que fica do lado de lá, ó, depois eu puxo aqui no buraquinho. Aí, eu venho aqui, ó. Eu pego e puxo pra cá. Que eu quero esses fiapinhos pra cá, ó. E aí, eu vou seguir fazendo até o final da carreira. O que ficar pra trás, a gente puxa pra frente. Aqui é ponto em cima de ponto, tá? Até o final. O aumento a gente fez só aqui no começo, ó. Ó, só puxar, ó, já veio pra cá. Cheguei no final de mais uma carreira. Aqui, ó, no nosso último ponto, nós vamos colocar 2 pontos altos no mesmo lugar, que é o nosso aumento do final. Vai crescendo a nossa blusinha, tá? Então, no último ponto, ó, coloca 2 pontos altos. Já sobe 3 correntinhas e vira o trabalhinho de vocês. Laçou, mais um ponto no mesmo lugar. Aí, vai ficando assim, ó.
Só na primeira carreira que não teve aumento, né? Que a gente fez ponto em cima de ponto. Aí, agora, em todas as carreiras que vocês vão fazer, vai ter um aumento no começo e um lá no final. Eu vou mais uma carreirinha com vocês e vou voltar de novo. Pessoal, se você estiver achando muito curto o espaço de uma cor para outra, isso vai ser o gosto de cada um, tá? É só vocês dar mais voltas na mão. Tá? Para vocês terem um rumo, um mais ou menos, cada volta na mão dá um ponto. Porque eu tava vendo aqui, os que eu enrolei 5 vezes, alguns eu consegui fazer 4 pontos, outros 5. O que eu enrolei 7 vezes na mão, eu consegui fazer 7 pontos. Então, mais ou menos, para vocês terem uma noção, cada enrolada na mão vai um ponto. O meu eu quero desse jeito aqui, tá? Aí eu vou colocar uns menos, uns mais. Hora que acabar o meu novelinho, eu vou enrolar mais. E o interessante dessa blusinha, ó, esse lado, ela vai ficar lisa. Dá pra usar ela dos dois lados. Esse lado, ela vai ficar assim, e esse lado, ela vai ficar com os nossos fiozinhos, que depois a gente vai dar uma arrumadinha neles aí, né? E aí, ela vai ficando assim, ó. Vou chegar até no final só mais dessa carreira com vocês, pra vocês verem o colorido que elas estão ficando. Cheguei no final de mais uma carreira. Olha que gracinha. Ai, eu tô amando o colorido dela. Aí, aqui no nosso último ponto, ó, eu fiz o penúltimo ponto, né? O último ponto são essas correntinhas aqui. No nosso penúltimo ponto, a gente vai colocar 2 pontos altos no mesmo lugar que é o nosso aumento. Pessoal, é muito fácil de fazer. A parte mais difícil é ficar emendando as linhas. Fez os 2 pontos aqui no último ponto, sobe as 3 correntinhas e vira o trabalhinho de vocês, laçou, volta no primeiro ponto e faz o aumento do começo. Então, nós fizemos o aumento do começo, o aumento do final. Aí, segue ponto em cima de ponto. Aí, as carreirinhas, vocês vão trabalhar... eu vou mostrar no final do vídeo, eu vou mostrar em centímetros, tá? Mas vocês vão trabalhar até o tanto que for suficiente para a pessoa que vai usar. Mas eu vou deixar o meu marcadinho aqui em centímetros, porque a gente não tá contando correntinhas, né? Não tá contando pontos. Eu vou deixar marcadinho aqui, vocês estão vendo na nossa modelo aí como ficou, né? E aí, segue o trabalhinho de vocês dessa forma. Ó, deixa eu mostrar. Aí, essa parte vai ficar assim, né? Que a gente começa do pescoço pra baixo, ó. Aí, vai ficar todo fiapadinho assim. Ó, ele vai crescendo assim, tá? Tipo um triângulo, vai ficando assim. Então, essa parte aqui fica abaixo do pescoço, e aí... Aqui, vocês vão crescer até o tamanho que for necessário para a pessoa que vai usar. Isso vai depender se ela quer tipo um top, tipo uma blusinha que tampa mais a barriga, que esconde mais, né? Depende também do tamanho do seio da pessoa. Se for uma pessoa que tem um seio um pouco maior, tem que fazer mais carreiras. Então, eu vou trabalhar o meu aqui dessa forma aqui. E aí, depois eu mostro em centímetros e em carreiras, tá? E aí, tá ficando desse jeito aqui. Aí, quem não gosta assim, ó o outro lado. Dá pra usar dos dois lados. Ou então, arrematar todos os fiozinhos, né? E ficar só coloridinha. Eu vou fazer a minha aqui, assim que atingir o tamanho certo, eu volto com vocês. Pessoal, olha só. Ficou assim. Bastante fiozinho, isso vai depender do tamanho que vocês estão colocando, tá? Aí, eu fiz aqui 23 carreiras, mas como eu falei pra vocês, eu vou falar em centímetros, tá? De altura aqui, lembrando que tem elasticidade, tá? De altura sem o acabamento ainda, que ainda tem acabamento. Tá com 25 centímetros do pescoço pra baixo. Aí, aqui nessa parte do pescoço, lembra que a gente começou com 20 centímetros? Mas ele vai abrindo. Aí, aqui embaixo, ó,
chegou a ficar com... Ó, é que não dá pra vocês verem. Tá com 47 centímetros, tá? A parte de baixo aqui. Com o meu ponto, do jeito que eu faço. Mas vocês vão fazer até o tamanho que vocês acharem necessário, tá? Porque ele vai abrindo aqui. Se achar que tá pequeno, que quer mais carreiras, faça mais carreiras, tá? Para um tamanho maior, é só continuar fazendo carreiras. Eu vou mostrar do outro lado, porque essa blusinha aqui é dupla face. Dá pra usar tanto assim, que é a intenção minha foi essa, né? Bem esfiapadinha assim. Como dá pra usar desse lado aqui, tá? Quem não gosta daquele jeito, usa assim. E se não quiser os fiozinhos, é só fazer os arremates. Cortar os fiozinhos tudo, tá? Aí agora, nós vamos fazer o acabamento na nossa peça. Eu vou fazer desse lado aqui, porque pra mim o lado certo é esse, mas dá pra usar dos dois lados, como falei, é dupla face. O acabamento vou fazer com o fiozinho verde. Aí nós vamos dar uma laçadinha inicial no nosso fio. Vou iniciar aqui da parte de cima. Vou entrar aqui no primeiro ponto, fazendo um ponto baixo e vou subir uma correntinha, porque os nossos pontos aqui de acabamento vai ser carreiras de ponto meio alto. Para mim, o ponto alto, quando a gente começa com ponto baixo, é um ponto baixo e duas correntinhas, tá? Tem quem faça de outra forma. Então, para mim fazer o meu ponto meio alto, eu coloquei um ponto baixo e uma correntinha. Aí, eu vou laçar o fio, entrar aqui no segundo ponto. Aí, o nosso ponto meio alto, ó, a gente tira tudo de uma vez. Laçou, entra no próximo, tira tudo de uma vez. E aí, a gente vai fazer isso aqui em todos os pontos. Eu vou fazer até o final da carreira ali, para mostrar para vocês a viradinha. Como a gente faz na virada e como a gente vai fazer na lateral da nossa blusinha, ó. Aí, vai ficando assim. Olha como tá ficando. Aí, chegou aqui no final da nossa carreira. No último ponto, eu fiz o nosso último ponto meio alto e eu vou colocar mais 2 pontos meio alto no mesmo lugar para fazer a viradinha da nossa blusinha, ó. Que a gente vai trabalhar nas laterais aqui. Então, aqui no último ponto, eu estou com 3 pontos meio alto para fazer essa viradinha. Quando eu chegar aqui, a gente vai fazer também, tá? Aí, aqui, ó, a gente vai começar agora a lateral da nossa blusinha. Eu coloco 2 pontos em cada ponto deitado. Então, eu vou entrar aqui nesse ponto que ficou deitado, né, que é da lateral. Vou colocar 1, 2. Se essa blusinha fosse reta, eu iria colocando 2, só os pontos dentro do nosso ponto deitado. Como ela vai abrindo assim, ela fica meio de esgueio assim, então, quando é assim, eu gosto de colocar um ponto entre um ponto e o outro, mas isso vocês vão ver na blusinha de vocês, tá? Como fica melhor pra vocês. Não pode deixar ela encurvando. Então, para isso não acontecer, para ficar um trabalho retinho, como ela tá meio deitada, eu acho que no meu ponto tem necessidade de mais pontos. E aí, vocês vão ver no trabalho de vocês se precisa ou não. Então, eu lacei aqui, ó, entre um e o outro, vocês entram aqui, fazendo o ponto meio alto de vocês, ó. Esse fiozinho é o que tava amarrado ali do início da blusinha, eu tô carregando junto, tá? Aí, lacei, ó, em cada ponto deitado, eu coloco 2 pontos meio alto. Lacei, entre um ponto e o outro, vai entrando assim, e eu vou colocando um ponto meio alto também. Porque se eu fosse colocando só dentro, o meu ia ficar todo repuxado. Então, o meu tem necessidade de colocar um ponto a mais, tá?
Mas isso vocês vão regulando no trabalhinho de vocês, se precisa ou não. Ó. Aí no meu ponto, ó, tá vendo? No meu, dessa forma aqui, ó, fica retinho, tá? Porque tá assim. Então, a gente vai fazer isso na nossa peça toda, tá? Chegou aqui no último ponto aqui, coloca 3 pontos pra fazer a viradinha. Aí, faz a parte de baixo, essa lateral, até dar a volta e voltar aqui. Pessoal, terminei a parte do acabamento, ó. Olha que lindo que ficou. Ficou retinho, ó, como eu falei pra vocês. Fiz aqui a parte de baixo, fiz essa lateral, chegou aqui no último ponto aqui, ó. Aí, eu entrei naquele primeiro ponto e fiz mais 2 pra completar os 3 da viradinha, tá? Em todos os cantinhos, eu coloquei 3 pontos pra virar. Se vocês quiserem passar mais uma, fica legal também. Mais uma ou mais 2, tá? Fica bacana. Se vocês achar que ficou muito estreito a blusinha de vocês, sabe que a gente dá pra consertar no acabamento, né? É só ir passando mais carreiras e fazer uma borda mais larga. Essa minha aqui, ela ficou boa desse jeito. Eu passei uma carreirinha só, mas se eu tivesse passado mais uma ou mais 2, ia ficar bacana também, tá? E aí, se vocês fizer um dia e achar que ficou muito estreito, porque depende do ponto de cada um, faz mais carreiras que vocês arrumam na borda. Aí, desse lado ficou assim, ó, né? Aí, agora, nós vamos fazer a parte da amarração nas costas. Tem quem faça primeiro a parte de cima e depois a parte de baixo. Essa nossa aqui, eu vou fazer tudo aqui em cima, que vai servir lá para as costas. Então, vai ser um cordão bem grande, tá? Aí, eu vou trabalhar aqui com fio duplo. Só que eu coloquei um fiozinho, um cabinho azul e um verde. Se vocês quiserem trabalhar com fio só, se vocês quiserem trabalhar com 2 verdes ou 2 azuis, isso é... Cada um faça do jeito que quiser. Vou continuar com essa agulha com 2 cabinhos. Mas se vocês achar também que a agulha tá pequena para isso, troca a agulha, pega uma agulha maior se você tiver. Eu vou nessa mesmo, tá? Para fazer a parte do acabamento, a gente inicia da correntinha. Para não ficar amarração nem aqui, nem ali na outra ponta. Porque a blusinha, como ela é para usar dos 2 lados, então eu não vou querer nenhuma amarração aqui, tá? Aí, a gente vai iniciar, fazer um cordão de correntinhas bem grande, tá? Se vocês não quiserem contar correntinhas, não precisa, só marca em centímetros, tá? Tem que ficar grande, porque essa amarração eu vou deixar na foto pra vocês aí, ela vai passar no pescoço e vai lá pras costas, pra fazer o trançado lá, tá? Então, não pode ser um cordão pequeno, e a gente inicia da correntinha. Eu vou fazer um cordão aqui, depois eu falo pra vocês em centímetros quanto que eu fiz. Mas, dependendo da pessoa que vai usar, ou vocês faz maior ou menor, tá? Aí, cada um regula do jeito que precisar. Aí, vai ficando assim, ó. Pessoal, ó, eu fiz aqui 1,5 m, fiz do tamanho da minha fita métrica, tá? 1,5 m de correntinhas. Aí, agora, sem cortar o fio, vocês vão entrar aqui no início da blusinha, pra gente já prender aqui, fazendo mais uma carreirinha aqui em cima. Aqui, ó, a gente fez 3 pontos pra viradinha. Eu vou entrar no do meio, tá? Aí, vocês veem aí no de vocês. Eu vou entrar fazendo um ponto baixo, ó, já direto, segurando a nossa correntinha aqui. Aí, eu vou continuar fazendo pontos baixos. Essa agulha aqui, ela tá meio pequena pra esse fio, mas eu vou com ela mesmo, tá? Ó. Aí, eu vou continuar fazendo pontos baixos.
em cima de todos os pontos, só dessa parte de cima da nossa blusinha, para prender as nossas correntinhas. E aí, dessa forma, a gente não precisa fazer um cordão amarrado um lado, amarrado o outro, porque a gente já vem direto, ó. Tá vendo? Aí, eu vou fazer pontos baixos até o final da carreira ali, ó. Fiz aqui até o ponto do meio daqueles 3, né? Então, eu trabalhei até no segundo fazendo nossos pontos baixos. Chegou aqui, é só continuar fazendo as correntinhas, ó. Aí não tem fio amarrando nem de um lado nem do outro. Agora, eu vou fazer o cordão do mesmo tamanho que eu fiz do outro lado. Eu não contei correntinhas, tá, pessoal? Não contei mesmo. Eu só fui fazendo e medindo a fita métrica. Agora, faz esse lado aqui, mede com o outro lado ali pra ficar igual. E aí, eu vou terminar e vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer essa amarração aqui. Aí, ó. Só fazer a correntinha aqui, ó. Aí, como ela é dupla face, né, não tem amarração nem aqui, ó. Tá vendo que legal que fica? Pessoal, virei aqui do lado das costas, que não é nem costa, né? Porque a blusinha é dupla face, vocês vão usar do lado que quiser. Mas eu virei desse lado porque é melhor para visualizar. Então, ó, o que que eu fiz? Eu trancei o nosso fiozinho aqui, aí coloquei aqui, ó, vai ficar passado em 2 lugares. Mas vocês podem passar em 2, 3, quantos vocês quiser, tá? Então, eu coloquei para segurar aqui e aqui embaixo. Eu pulei 8 carreiras, de baixo para cima. Aí, eu passei aqui, dei outra trançada aqui, ó. E aí, passei embaixo e aí o laço vai ficar nas costas. Mas aí, regula lá, com a tirinha lá do pescoço, ó. Eu vou deixar as fotos para vocês aí, para vocês verem como ela fica no corpo. De um lado e do outro, tá? Vou tirar foto desse lado e vou tirar foto desse lado, que pra mim ela é estilosa. Isso é um meio da gente acabar com todas as sobrinhas que a gente tem, ou fazer uma roupa mais estilosa. E aí vai do gosto de cada um. Falei pra vocês no final do vídeo, mostrei uma bandeirinha que eu ia colocar aqui, mas resolvi não colocar, porque achei que ia ficar muita informação, porque já ficou linda desse jeito. A bandeirinha aqui ia sumir, então eu vou aproveitar ela numa outra peça que seja de uma cor só, ou não tão colorida como essa, tá? Porque aqui eu acho que ela ia sumir, e aí eu não coloquei. Aí eu vou deixar as fotos para vocês agora, da nossa blusinha estilosa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. É uma forma da gente acabar com as nossas sobras, né? E fiquem todos com Deus e até a próxima aula.